desconectado o microfone. Eu desconectei porque não está saindo som aqui. Peço que digam se está saindo som nesse momento, né, na transmissão. Sim. Ótimo. Muito bem, então vamos retomar a meditação. Peço desculpa a todos que nós tivemos que interromper a primeira transmissão, porque não estava saindo som, as pessoas não estavam podendo acompanhar. Então agora nós vamos retomar o que estávamos falando da meditação. Falava que no homem há várias vontades, e essas várias vontades no homem, elas lutam contra ele, tentam disputar o homem e arrastá-lo, e é preciso compreender, porque muitas vezes no território do combate espiritual, que é o tema das nossas meditações, a partir desta obra clássica, O Combate Espiritual, do Padre Lourenço Scopoli, que foi escrito no século XVI, né? De fato mostra algo que tem uma grande incidência sobre a nossa vida e a nossa vida de oração, o nosso desejo de santidade, que muitas vezes nós sabemos que às vezes nós temos tudo bem definido dentro da nossa cabeça, dentro do nosso intelecto, sabemos que devemos ser santos, sabemos qual é a vontade de Deus, mas na hora de colocá-la em prática é que nos faltam as forças para colocar esta vontade em prática. Há no homem duas vontades, uma superior e outra inferior, como eu dizia. A vontade superior é aquela que é guiada pela razão e é própria do homem. E a vontade inferior é aquela que segue os impulsos dos sentidos, que também é comum aos animais. Contudo, esta vontade superior, própria do homem, ela fica no meio de uma disputa, que é a disputa entre a vontade divina e a vontade dos sentidos. Essa é a razão do sofrimento e da grande fadiga daqueles que antes foram prisioneiros do pecado, antes viviam uma vida entregue ao pecado, portanto, seguiam tudo o que os impulsos dos sentidos lhe sugeriam, né? A sua vontade seguia os instintos, fazia tudo que imaginava e tudo aquilo que os sentidos lhe propunha, ele fazia. Então, ele, a partir do momento que ele descobriu que isso é algo ruim para ele, é algo prejudicial, é algo que lhe faz verdadeiramente escravo do pecado, ele, a partir do momento que ele descobriu isso, ele começou a querer agir de maneira diferente. Ele quis dar voz, dar à vontade de Deus, ele quis ouvir a vontade de Deus, e para isso ele começou a lutar, ele começou a se libertar, né? Então, antes ele era prisioneiro, agora ele busca mudar de vida e se libertarem do mundo, da carne e do maligno, e assim se entregarem ao amor a Jesus Cristo. Por isso que nesse momento trava-se como que um cabo de guerra, né, dentro dele, entre duas vontades. A vontade divina, que tenta puxar ele para o lado certo, e a vontade dos sentidos,
que busca arrastá-lo de novo para o pecado. Nisto ocorre aquilo que nós podemos dizer, né, que como que uma crise dentro da pessoa, né? Como que seria esta crise? Seria esse sofrimento que ele quer fazer a vontade de Deus e a razão superior lhe informa que é por lá que ele deve ir, porque a razão, né, lhe informou a vontade superior, então ele começa a tender para o lá, porém o seu apego e a sua inclinação ao vício e aos impulsos dos sentidos ainda é muito forte. Então, porém, esse sofrimento, ele é intenso, mas passageiro. Assim como que uma grande dor, né, ela tem um pico de dor, mas depois ela tende a diminuir, a se estabilizar, né? Esta crise, esse sofrimento, já não acontece com quem tem o hábito da virtude, ou que já se entregou, ou aquele, melhor dizendo, já não acontece essa crise quando ou a pessoa já tem o hábito da virtude, então ele já é guiado pela vontade superior, segundo a vontade de Deus, e portanto ele já obedece à vontade de Deus sem dificuldade. Ou o contrário, ele já se entregou ao vício e não deseja mudar. Então, os viciados nem tentam combater os apetites sensuais. A crise, ela acontece sempre no momento da mudança de território. Eu quero sair do território do pecado e ir para o território da santidade, da graça, né? Da reconciliação. A mudança e a conversão somente virá com a dor da renúncia e a violência contra si mesmo, renunciando a todo apego terreno. Inicialmente, o que se busca é superar os grandes vícios. É claro que se você chega no hospital, no PS, né, a primeira coisa que... Sofreu um acidente, por exemplo. A pessoa sofreu um acidente e teve múltiplos traumatismos. Tá cheio de feridas e hematomas, né? A primeira coisa que se fará lá é lavar e limpar a pessoa, para que tenha uma real visão da sua real situação. E aí, uma vez identificando os grandes traumas, se busca consertar, né? Consertar não é a palavra, mas busca-se tratar, né? Aquilo que é mais perigoso para a vida, para tentar estabilizar nos seus nos seus órgãos vitais e depois é que vai ajeitar a perna que quebrou, o braço que se deslocou, né? Primeiro tem que manter o corpo vivo para depois pensar se o braço vai ficar torto ou se vai ficar certo. Da mesma forma, quando a pessoa ela
se decide ser salva e abandonar o pecado, primeiro, o grande objetivo é eliminar os grandes vícios, por serem muito contrários à vontade divina. Com esforço, eles são superados com a graça de Deus. Contudo, muitos cometem o erro de, depois de terem vencido grandes vícios, abandonam o combate decisivo, que é a superação dos pequenos vícios. O erro que muitos cometem é pensar: esse pequeno vício não é nada comparado ao que eu já superei. E concedem conviver com os pequenos vícios. Aqui é que pode ocorrer o retrocesso, ou às vezes até a estagnação. Esses pequenos vícios vão se apoderando dos corações, e logo eles se vêm praticando o mesmo ou até piores pecados do que antes. Diz a Sagrada Escritura, o livro do Eclesiastes, se eu não me engano, são as pequenas raposas que destroem a vinha. Numa guerra, primeiro você bombardeia as armas do exército inimigo, as suas fortalezas. Porém, não se ganha a guerra com bombardeios. O bombardeio, ele é muito forte, ele exige uma capacidade de fortaleza muito grande. Normalmente ele causa muito estrago às defesas do inimigo, às capacidades do inimigo de contra-atacar. Porém, é no combate corpo a corpo, no fronte de batalha, que se ganha a guerra. Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Não adianta eu bombardear os grandes vícios e abandonar os grandes pecados, nunca mais cometer pecados que eu antes cometi, né? Sejam eles de que gravidade e qual pecado seja, mas se eu não tiver um combate minucioso contra as pequenas raposas, contra os pequenos pecados, os pequenos vícios que podem me atingir. Os que acham que irão progredir somente combatendo os grandes pecados, os pecados graves, cometem um engano. Correm o risco de retrocederem e de cair nos antigos vícios. Não se engane, o progresso espiritual custa, e custa muito, e é proveitoso, e muito proveitoso, procurar os exercícios que se opõem à nossa inclinação natural. Quando formos decidir o que fazer para progredir espiritualmente, não escolha só aquilo que você já gosta ou tem o costume de fazer. Dê atenção àqueles exercícios espirituais, dê atenção àquelas práticas de piedade que você ainda não tem grande interesse de praticar. Você verá que muito será o seu progresso com essas obras espirituais que você, num primeiro momento, os sentidos lhe mostram uma certa repugnância ou uma certa aversão. Hoje vamos terminar por aqui e vamos pedir ao Senhor, através de uma
da intercessão de Maria Santíssima, que o Senhor nos dê o dom do entendimento para poder compreender quais são os pequenos vícios que a vontade precisa também combater no dia a dia contra as nossas imperfeições. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.